Olá, um abraço especial para você que me acompanha nesse instante. Eu falo diretamente do portal advjus.net, aqui em Ribeirão Preto, São Paulo. São 18 horas e 33 minutos. Nós separamos uma live interessantíssima para mostrar para você. Nós vamos falar a respeito justamente dos reflexos trazidos pela lei 14.010 de 2000. Vamos falar dos reflexos no direito condominial, no direito imobiliário e também no direito notarial e registral com os especialistas da matéria, Dr. Márcio Espímpolo, especialista em direito condominial, Dr. Luiz Felipe Arcângelo, especialista no direito imobiliário, e o Wendel Salomão, ele é o especialista na área do direito notarial e registral. Imensamente feliz da companhia dos três. Eu quero já passar aqui para o primeiro contato. Eu chamo para a sua primeira participação o doutor Luiz Felipe Arcângelo. Doutor, muito obrigado da participação. Obrigado. Primeiramente, eu que agradeço, doutor Marco. É sempre uma alegria estar aqui ladeado, né? Mesmo que de forma virtual. Eu tenho essa alegria de poder chamar os três aqui de amigos, né? O doutor Marco, que é um grande amigo, um grande parceiro aí, que a gente tem essa oportunidade de participar sempre do programa. O doutor Márcio, que é também um grande amigo, um grande parceiro, tantos cursos juntos, né, doutor Marco? Graças a Deus, sempre com muito êxito nos cursos que eu tive a honra de participar ao seu lado. E o doutor Wendel, também um grande amigo também. Eu não posso deixar de falar um companheiro aí de luta, de mestrado aí. Quem sabe a gente encerra aí tão logo aí, né, doutor Wendel? Então é isso. Muito obrigado. É uma honra estar com vocês aqui nesta noite de hoje. Certeza, é isso mesmo. Doutor Márcio Espímpolo, que prazer a gente poder falar, ainda que virtualmente, né, doutor? Muito obrigado pela presença, viu? Sou eu que agradeço, Marco, a honra de estar aqui novamente no seu programa, mais uma vez aqui fazendo minhas as palavras do Dr. Luiz Felipe, ladeando aí esses gigantes do ramo imobiliário, e agradeço muito aí a presença do Dr. Luiz Felipe, também estar ao lado do Dr. Wendel e também ao seu lado aqui nessa live. Obrigado, doutor. Wendel, que alegria, satisfação imensa também de tê-lo aqui conosco nesta oportunidade. Eu só tenho a agradecer sempre, me sinto sempre honrado com seus convites e a maestria de sempre conseguir unir pessoas que estão lutando pelo direito imobiliário, pelo direito condominial, sempre também lado a lado a parceria com o direito notarial, entender que o cartório faz parte da vida deles e a minha faz parte da deles e vice-versa. Então, essa troca de informações e experiência é sempre muito gratificante e ela sempre ocorre pelo senhor. A conexão do senhor que o senhor faz com todos é sempre uma alegria, é muito gostoso. E estar ao lado deles, o doutor Luiz Felipe, o Márcio, senhor, aqui é como se a gente estivesse fazendo um happy hour. Eu me sinto nessa circunstância, de tão à vontade com vocês. Concordo 100%. Olha, agora a gente já entra na parte técnica aqui. Eu quero chamar para a primeira participação o especialista na área do direito imobiliário, doutor Luiz Felipe Arcângelo, meu parceiro de ADV especial. Doutor, a lei 14.010/20, né, foi sancionada, e o que muda com relação à locação de imóveis? Doutor Luiz Felipe Arcângelo, por favor. Primeiro, doutor Marco, é interessante a gente falar que, na verdade, a resposta que mudará agora a partir de 31 de outubro de 2020, né? Grande questão aí que envolve o mercado, o direito imobiliário e as locações, é que voltará a valer as liminares que estavam suspensas. Então, essa é a grande mudança, porque quando que a lei 14.010/2020 entrou em vigência, o que ocorreu mesmo foi a suspensão dessas liminares no que toca à locação. Então, as liminares, como, por exemplo, no caso do descumprimento do acordo que foi assinado entre o locador e o locatário, voltam a valer a liminar. No caso da extinção do contrato de trabalho, quando o aluguel é vinculado ao emprego, né, então também volta a valer a liminar. Também, quando há o sublocatário que permanece naquele imóvel, então, com isso, na extinção daquele contrato, volta a valer a liminar para tirar esse sublocatário também. Quando há exoneração do fiador no contrato de locação, volta a valer também a questão do locatário ter que apresentar uma nova garantia quando notificado. Quando ele não apresenta, a liminar volta a valer.
e principalmente, doutor Marco, a liminar que é a mais importante, até pela demanda que ocorre, no caso da falta de pagamento do aluguel, quando o contrato está desprovido de garantia, de uma das garantias do rol ali do artigo 37 da Lei do Inquilinato. Então, a liminar volta a valer. Mas eu só quero pontuar aqui com o doutor Marco, o doutor Márcio, o doutor Wendel, que o despejo ele continuava permitido na questão da decisão definitiva, ou seja, quando havia a conclusão da ação. Mas isso, de fato, gerou uma confusão nas pessoas, né? Por conta dessas postagens nas redes sociais, nos jornais, na verdade, um verdadeiro sensacionalismo que ocorria com relação ao despejo não estar valendo. Então, o despejo na sentença, ele continuava valendo. O que volta a valer agora é as liminares que estavam suspensas. Então, a partir de 31 de outubro, essas liminares voltam a valer. Certo. E para fechar aqui o que eu havia para falar, é que mesmo que as liminares não estavam valendo, a consequência do descumprimento dessa obrigação, com certeza, impõe aí aquele devedor que deixa de pagar, que ele responda com o seu patrimônio. Então, é isso de fato que ocorre, o retorno das liminares nesse momento. Tá certo. Quer fazer um breve comentário, doutor Wendel? Eu quero comentar, sim, essa lei, no cartório ela teve um reflexo também, acabou respaldando ali na gente, porque a questão que o doutor Márcio vai entrar agora, das assembleias, da parte condominial, o cartório ele passou a fazer mais atas notariais desse aspecto. Então, o cartório acabou se envolvendo nessas atas, mas de que forma? Também digitalmente, participando digitalmente, eu creio que logo vocês vão falar um pouquinho desse tema. Mas, passando a questão para o doutor Luiz Felipe, nós fizemos muitas atas na questão da desocupação de imóveis, entrega de imóveis, questão de aluguéis que estavam aí em aberto e começaram a ter uma série de problemas, essas entregas, como que elas foram feitas, e tudo isso acompanhando com as atas notariais. E o prazo em si, a gente passando para fins de TCMD e inventário, que também foram todos aí, jogaram tudo para 30 de outubro, e agora a gente não vai saber se vai estender isso ou não, mas enfim, todos a partir do dia 30 de outubro, como ele disse, agora retorna à normalidade. Então, os falecimentos, recolhimento de TCMD, multas, juros, e tudo que estava suspenso, com a retomada dessas atividades, isso daí volta à tona, e são os respingos que a gente tem no cartório, na hora de lavrar os inventários, as separações, as doações, inclusive, que dependem do ITCMD e dessa dilação de prazo que existia e que agora ela vai ser cessada. Voltou para a normalidade. Doutor Márcio Espíndola, meu colega participante aqui do ADV Especial, fala de direito condominial com toda a propriedade que a gente já conhece. Eu já jogo a bola para você perguntando, né? Esta lei também, a 14.010, trouxe, evidentemente, reflexos também no direito condominial, não é isso, doutor Márcio? Inclusive, vai mexer com o mandato dos síndicos, doutor. Pois é, essa lei, ela acaba afetando praticamente todo o direito privado, né? Então, nós estamos aqui em 3, falando cada um das suas áreas respectivas, mas outras áreas também estão envolvidas nela, né? Essa lei é conhecida como lei da pandemia, né? Então, a pandemia afetou todo mundo, todos os direitos, né? No que tange ao direito condominial, é importante a gente entender algumas questões, por exemplo, essa do síndico, né? O mandato do síndico ele foi estendido até o dia 30/10, naqueles casos em que não haveria possibilidade de se fazer assembleia para alteração ou para validação ou para eleição de síndico. A gente sabe que essas assembleias já eram possíveis antes mesmo dessa pandemia ser realizada de modo virtual. É óbvio que havia necessidade de um regramento do funcionamento dela, mas se a convenção não proibisse, não haveria impedimento nenhum, como não há impedimento nenhum, mesmo após a lei, dessas assembleias continuarem a serem realizadas dentro de uma segurança jurídica plausível. E aí, certamente, a gente não pode se furtar a mencionar o cartório, que aqui está muito bem representado pelo Wendel, né? O notário público, que dele, certamente, é uma segurança jurídica muito grande quando há essa parceria, quando há esse
digamos que, esse pedaço que falta para a segurança jurídica estar junto conosco. Seria aí uma pedra no quebra-cabeça que faltaria para realmente dar essa segurança jurídica. Então, a presença de um notário público, seja na realidade é virtual, né? Mas para convalidar a presença das pessoas e também a pauta, o que aconteceu, é muito importante. Então, as assembleias virtuais, elas estão ainda acontecendo bastante, né? Eu mesmo tenho aí algumas assembleias para fazer até o dia 30, mas eu imagino que isso vai se estender, até porque muita gente acabou aprovando esse método, até por conta do alto comparecimento, ou do maior, né? Digamos assim, 30% a mais, pelo menos é o que eu senti, do que de forma presencial. E, quiçá, a gente possa fazer alguma coisa de forma híbrida também. É isso mesmo, doutor Wendel. A gente observa, assim, que as ponderações do doutor Márcio vão de encontro que a gente costuma estar ouvindo, né? De muitos colegas aí. É o novo normal, né, Wendel? Exatamente. Essas atas notariais, elas acabaram se tornando híbridas. Por quê? Tudo bem que teve a assembleia digital ou, né, online, cada um usa um termo, e o cartório acompanhou ela. Mas a questão física são os documentos que foram apresentados, as procurações que foram apresentadas, os e-mails que foram enviados, tudo isso também consta da ata notarial do tabelião, e aí que vem a fé pública garantindo a participação de quem acessou naquele momento, quem ficou todo o período, quem fez as votações, a forma que foram essas votações, tudo isso vem na ata, justamente para esmiuçar toda essa questão digital, que na grande maioria nós ainda estamos aprendendo a conviver. Nós achávamos que nós vivíamos no mundo digital. Quando veio a pandemia e disse, agora sim vocês vão entender o que realmente é um mundo digital, e as coisas terem que acontecer tudo digitalmente. E aí, quando vem o tabelião nessa seara, o tabelião ele tem o condão que, independente do mundo digital, ele ainda tem o seu livro de notas e ele precisa transformar tudo isso num documento público e, evidentemente, ele ainda materializar com a escritura, a lavratura da ata notarial. Então, torna-se um ato híbrido de garantia para as partes, uma circunstância que o tabelião ele não está a favor de A ou B, ele está ali para lavrar toda a circunstância que ocorreu. E um item muito bacana a ser observado é que eu também acredito que isso vai tornar rotina, porque o que eu percebi nessas assembleias digitais foi o respeito também do pessoal na hora de conversar, na hora de falar, de cada um entender a sua oportunidade e o seu momento. Eu participava em outras que as pessoas se encontravam, além das brigas, as pessoas não queriam respeitar o momento de falar, de ouvir, o momento de também, a questão de ser digital, você precisa falar mais devagar, mais lento para todos entenderem, compreenderem, até pelas circunstâncias da internet. Então, eu particularmente vejo isso tudo com muito bons olhos. E eu tive muitas atas, foi um período bem cansativo, exaustivo, para te falar a verdade, porque dá a impressão que você pode fazer a qualquer hora, a qualquer momento, e você pode acessar em qualquer lugar e estar ali presente para acontecer essa ata e seja o que Deus quiser, né? E não é bem assim, a gente precisa se preparar para estar ali presente, conferir essa documentação que foi enviada antes, a participação da turma que entrou e dos condôminos que estão ali presentes, as votações, isso tudo, queira ou não queira, por mais que é digital, tem as anotações, tem a lavratura da ata no livro físico do cartório. Certo. Olha, eu quero fazer um registro aqui, o pessoal bacana acompanhando nossa live, viu, doutor Márcio, doutor Arcângelo, Wendel, Lígia Roberta, Hélia Maria Arcângelo, Henrique Cisdelli, Fred Ivo, muito obrigado da companhia aí com a gente aqui, com esse pessoal bacana, os nossos colegas de ADV Especial, falando a respeito hoje de um assunto bastante interessante, que envolve a Lei 14.010. Nesse instante, doutor Luiz Felipe Arcângelo, eu gostaria que, por favor, né, o senhor falasse aí, né, fizesse a sua observação com relação ao contrato de locação, né? A gente está falando de ata, da documentação que deve ser levada em cartório, até depois eu quero que o Wendel fale um pouquinho também, viu, Wendel? Passou aqui batido, mas eu gostaria muito que você falasse um pouquinho para a gente aí a respeito de ausência de habites, que diz que tem muito imóvel aqui em Ribeirão Preto que está nessa situação. Mas eu gostaria que agora, por favor, doutor Luiz Felipe, falasse a respeito justamente
do contrato de locação, né? E o que deve realmente constar ali no contrato, doutor, para a proteção de ambas as partes, tanto do locador como do locatário. Por favor, doutor. Doutor Marco, como sempre, é uma pergunta super pertinente, né? E quando a gente fala de contrato de locação, é importante que a gente entenda, né, que logicamente aquelas cláusulas que forem pactuadas, elas vão gerar ali direitos e obrigações entre o locador e o locatário. E o maior problema quando envolve de locação é que nem sempre as pessoas que estão assinando aquele contrato de locação, elas têm conhecimento daquelas cláusulas que serão incluídas naquele contrato. E é importante que a gente entenda aí que muitas cláusulas, elas são essenciais ali para garantir que, de fato, ali aquele contrato gere ali o efeito que aquelas pessoas esperam. E muitas vezes não são incluídas essas cláusulas. E essas cláusulas, elas têm que ficar o mais claro e objetivo possível no contrato de locação, até para que evite que, num futuro, aí as partes tenham problema. E quando a gente pensa em algumas cláusulas que eu possa pontuar aqui para os colegas, para as pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, a questão da sublocação, né? Para que o locatário possa sublocar o imóvel, tem que ter a anuência expressa do locador no contrato de locação, sob pena de descumprir aquele contrato de locação, o locatário cometeu uma infração, um cometimento de uma infração nesse contrato de locação, e com isso ser distribuída uma ação de despejo por infração contratual contra esse locatário. Então, se ele for sublocar, tem que haver uma cláusula nesse contrato de locação. E quando eu falo em sublocação, até doutor Márcio, eu lembro até de uma parte do livro do doutor Fábio Ranada, né, que trazia ali naquela página um entendimento do Silvio Capanema, do nosso saudoso Silvio Capanema, né? E olha que interessante, da mesma forma que as decisões judiciais, elas não consideram sublocação quando o sublocatário paga durante um ano direto ao locador o aluguel, não é considerado ali uma sublocação. No mesmo tempo, quando o locador ele ali dá uma procuração específica para o sublocatário participar de uma assembleia condominial, nesse caso é considerado que tacidamente ele aceitou, ele deu consentimento tácito a essa sublocação. Olha que interessante. Pagar um ano direto não é sublocação, direto para o locador, mas dar uma procuração específica para ele participar de uma assembleia já é considerado aí um consentimento tácito nessa sublocação. Algumas outras coisas são interessantes também, doutor Marco, por exemplo, a questão das benfeitorias. Nós sabemos que a benfeitoria necessária ela é indenizável ao locatário, mas se no contrato estiver disposto, tiver uma disposição que o locador não se responsabilizará pelas benfeitorias que forem feitas, nesse caso, o locatário não tem direito a uma indenização, direito de retenção pelas benfeitorias que foram feitas. E uma outra questão importante aqui também é a renúncia do benefício de ordem do fiador, ou seja, tendo feito uma renúncia no benefício de ordem, você não necessariamente tem que executar primeiro o locatário para ir através do fiador. O locador já pode executar diretamente o locatário e já o fiador daquele contrato de locação. Então, veja que são algumas cláusulas que são incluídas nesse contrato de locação que, de fato, tem uma importância enorme naquela relação e que, quando não incluídas essas cláusulas no contrato de locação, é isso que gera conflito, muitas vezes, naquela locação. Então, a importância. Para fechar o raciocínio, doutor Marco, como o Enzo falou, olha a importância numa vistoria de um imóvel, na entrega, se você vê que vai dar problema, de se fazer uma ata notarial com acompanhamento de um escrevente. Nada melhor que uma prova ali feita por um escrevente, que vai virar um documento público relatado por esse escrevente, para que você não tenha problemas ali na finalização daquela locação, que é a vistoria... Medida assecuratória, né, doutor? Medidas assecuratórias. É isso mesmo. Doutor Márcio. Isso mesmo, doutor Luiz Felipe. Doutor Márcio, agora nesse viés mesmo aí que o doutor Luiz Felipe tão bem
explicou, eu quero te perguntar o seguinte, né? Assim, aquela pessoa que ela vai lá, ela celebrou um novo contrato, ela vai morar lá num condomínio, certo? Então, ela imagina que está tudo em ordem e que também o vizinho é um vizinho, assim, que tem muita parcimônia e tem muito bom senso. Só que na primeira semana de mudança, ela verifica que ela mudou ao lado de um vizinho do barulho. E aquilo está uma coisa que já perturba o condomínio e ela está muito, muito incomodada. O que eu quero te perguntar é o seguinte: esse é um problema do síndico, ele que tem que resolver, ou esse problema chega também, inclusive, no administrador, que tem que dar as mãos para o síndico para tentar resolver o problema junto? Bem, na verdade, esse é um problema que acaba ficando um problema do condomínio. Mas, se for um problema pontual, uma questão de barulho entre vizinhos, eu costumo sempre dizer que o encaixe desse problema, ou a solução dele, está no artigo 1277, que é no direito de vizinhança. Então, o vizinho tem o direito de fazer cessar o incômodo, no caso, o incômodo ao sossego que ele está recebendo ali. Agora, se esse barulho ele estiver perturbando mais de uma pessoa, aí sim a gente vai lá no 1336, que é no capítulo de condomínio edilício, e enquadra ele também na questão de perturbação ao sossego. Mas daí é o condomínio, daí é o síndico que tem que buscar resolver o problema, solucionar essa questão. É óbvio que se o síndico tiver uma veia de mediador, isso vai ajudar bastante. No primeiro caso também, apesar de não ser obrigação do condomínio, do síndico, resolver um problema entre unidades, é importante que o síndico também atue. Por quê? Porque senão vai acabar se alastrando esse problema e vai ficar pior. Então, é sempre bom que o síndico coloque ali, tente colocar uma pá de cal nesse respeito. E aproveitando, Marco, falando de síndico, só para a gente encerrar aquela primeira pergunta, é muito importante entender que o mandato do síndico, aquele síndico que se venceu em março, abril, e foi prorrogado até dia 30/10. Nós não temos notícia ainda de que essa lei da pandemia ela será estendida nesse caso, pelo menos a gente ainda não tem. Então, é preciso se fazer uma assembleia antes do dia 30 para poder validar validar ou trocar de síndico, enfim, seja o que for, mas precisa ser feita essa assembleia sob pena do mandato do síndico ficar ilegal no comando do condomínio, na administração do condomínio. Excelente, doutor Márcio, muito bom. Olha, um abraço especial para a Renata Ferreira, que nos acompanha. Muito obrigado aí da preferência, da companhia. Wendel, agora eu gostaria que, por favor, você fizesse um breve comentário com relação a justamente a falta de documentação, mas mais especificamente com a ausência, né, do Habite, e as pessoas já mudaram lá para aquele prédio novo. E, por favor, que você fizesse também uma emenda na sua reflexão, falando um pouquinho do uso capião urbano. Isso é um tema assim, muito recorrente, chega sempre aqui em nosso site, no advjus.net, questões relacionadas ao uso capião urbano, e a gente remete sempre para o Wendel Salomão. Por favor, Wendel. Bom, vamos falar um pouquinho dessa questão do Habite, da CND do INSS, que são dois documentos importantes que atrelam a propriedade. Bom, isso numa propriedade sem ser condomínio, ela vai tranquilamente, porque o proprietário ele tem a possibilidade de fazer essa regularização ou não, e não há uma obrigatoriedade, uma atemporalidade para ele fazer, tem que fazer agora, tem que fazer daqui 1 mês, tem que fazer 3 meses, não há. Então é mais tranquilo isso. Muitas vezes as pessoas perduram por anos nessa condição e não regularizam. E também não há nenhuma punição por essa regularização. Agora, trazendo esse problema para o condomínio, é muito grave. Por quê? A lei proíbe a transferência e a comercialização de frações ideais. E se eu não estou com essa questão do Habite, da CND do INSS, a individualização das unidades, automaticamente, para eu transferir unidades, eu dependo da transferência via fração ideal. Então, uma incongruência da proibição de transferência de fração ideal com a regularização do condomínio. Atualmente, aqui em Ribeirão, nós temos bastante empreendimentos nessa condição ainda, muito embora, como a própria legislação bloqueou a transferência de frações ideais, ela autoriza
especificar certas, vamos dizer, mínimas situações, então está forçando os condomínios a regularizarem. Muitos não querem ou deixam de regularizar porque na construção do condomínio, os condôminos, a administração, os síndicos, eles não observaram as legislações por exemplo, a fração mínima de parcelamento do solo, algo nessas circunstâncias. Então, as propriedades, um exemplo, um condomínio de casas, eles utilizaram todo o lote para a construção, não deixaram áreas verdes, então não conseguem, a partir de agora, um habite, a CNE do INSS, que são itens imprescindíveis para a regularização. Aqui em Ribeirão nós temos bastante. A lei do puxadinho, que ela tem um nome popular, mas ela atende esse tipo de requisito porque ela facilita, ela foi facilitadora para algumas circunstâncias, mas ainda assim a população precisa se atentar a isso, justamente para os condomínios estarem mais saudáveis e mais regular. Teve 2 circunstâncias que eu presenciei de perto, inclusive, problemas dentro do condomínio, e que um dos juízes, ele atribuiu, na disputa da lide, e era o condomínio contra o condômino, ele atribuiu uma valoração menor de ganho da causa por parte do condomínio, justamente por ele não estar regular. A outra parte, discutindo isso, alegou na defesa que ela poderia estar morando num lugar que ela nem sequer estaria segura, porque não haveria habite, CND e a individualização da unidade. Então, vejo tanto que é importante, e esse juiz acabou puxando a orelha do condomínio no seguinte sentido: vocês estão certo, vão ganhar a lide, porém, não vai ganhar o teto máximo, ou que estavam ali requerendo, porque, embora vocês tenham razão, não estão totalmente regular com a regularização fundiária do Brasil, com as questões condominiais junto ao registro de imóveis e assim por diante. Então, é um item de bastante ponderação a se pensar sobre essa regularização, principalmente nos condomínios. As casas de rua, que não dependem dessa questão do condomínio, é mais tranquilo, como eu disse, é uma questão opcional, é uma questão que não há obrigatoriedade de fazer momentaneamente. Agora, os condomínios eu vejo como ato imprescindível para a vida do condomínio, não só por uma questão de regularidade fiscal ou regularidade registrária, tá? A questão da usucapião urbana, ela está ligada, parece que não, mas há essa questão do habite da CNE do INSS, e puxando o gancho e falando dela. Primeiro, eu preciso pontuar que a usucapião ela veio com uma legislação muito bacana e facilitadora, mas ainda, como ela é muito recente, o doutor Luiz Felipe está aí e ele participando de uma que a gente está trabalhando em cima, como por ela ser muito recente, os registradores ainda estão temerosos nos registros delas, então nós estamos sofrendo com questão de documentação, de organização de cada ato, mas até aí eu creio que em questão de um curto período de tempo, nós vamos estar mais firmes e mais preparados para essa legislação. É uma legislação que nos brinda com agilidade, com segurança jurídica, com facilidade, uma série de atributos que a usucapião não tinha antes. Então, eu acho que nós já ganhamos um passo a mais, nós só precisamos aprender a trabalhar melhor com isso. E o habite... Avançamos. Com dificuldade, mas avançamos. E aí o habite e a CND, eles passam a ser meios de provas nesse requisito. Por quê? Se eu não tenho, de repente, a posse eu tenho, eu não tenho a propriedade, efetivamente, a escritura, eu registro em meu nome. Muito embora eu tenho o habite, que de repente eu consegui na prefeitura no meu nome, eu tenho a prova de pagamento dos IPTUs em meu nome, o cadastro já individualizado, então eu posso destacar essa porção desse imóvel dentro desse condomínio e pedir ao usucapião, mesmo de imóvel não matriculado. Então, são circunstâncias, como eu disse, nós só temos a brindar. Eu estou fazendo de um apartamento um usucapião, nós estamos praticamente terminando, porque a última exigência foram apenas 2 documentos no registro de imóveis, e essa usucapião foi muito bacana, porque o prédio não está regular, mas essa unidade, através da usucapião, ela vai conseguir regularizar a unidade somente dela e sozinha. Então, imagina que loucura, né? Que coisa doida para a lei, mas positiva. Wendel, deixa eu te interromper um pouquinho. Nosso tempo, você sabe,
exíguo, né? E a gente quer ainda mandar 2 abraços especiais para o Luiz, ao doutor Luiz Fernando Maldonado, nosso amigo, né? Doutor Luiz Arcângelo. E também o Paulo Roberto Figueira, muito obrigado aí do prestígio aqui com a gente. Eu quero passar agora para o doutor Luiz Felipe Arcângelo. Nós temos 2 minutinhos para as reflexões do doutor Luiz Felipe, do doutor Márcio e do Wendel, para a gente encerrar a nossa live, que tem o nosso tempo, como vocês sabem, é contadinho. Doutor Luiz Felipe, é importante averbar o contrato em cartório, né? Eu acredito que sim. O que o senhor pode nos dizer? Sim, doutor Marco, primeiro, mandar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando aí, tantos anos, né? Tem medo de nominar, né, para a gente não esquecer de ninguém, mas abraço a todos aí. E eu não tenho dúvida que o registro desse contrato de locação é importantíssimo, e tendo em vista o nosso tempo, né, doutor Marco, eu vou pontuar 2 questões interessantes que o registro traz, depois o Wendel pode até compartilhar algo também, já que é um conhecedor aí dos aspectos registrais também, mas, veja, nós temos, o locatário se depara muitas vezes com um problema, né? Muitas vezes ele aluga um imóvel e um mês depois que ele alugou aquele imóvel, o imóvel é vendido aquele imóvel. Como é que fica a situação desse locatário, doutor Marco? É essa pergunta que a gente faz. Ele tem que desocupar o imóvel, embora ele tenha um contrato ali de 30 meses, se tratando de um contrato determinado de locação residencial? Infelizmente, ele tem, porque há previsão no artigo 8º da Lei do Inquilinato. Então, sendo vendido esse imóvel, esse estranho, esse adquirente, que é um estranho essa locação, ele pode notificar esse locatário da data do registro no nome dele, concedendo 90 dias para ele desocupar. Tem alguma solução para isso? Daí a solução vem da averbação e do registro. Porque se ele incluir uma cláusula de vigência no contrato de locação e ele levar a registro o contrato de locação, aquele adquirente daquele imóvel, ele não tem como alegar que ele não tinha conhecimento que havia um contrato de locação. Por quê? Porque foi dado publicidade naquele contrato de locação, que é o que a gente chama de erga omnes, né, perante terceiros. Então, ele é obrigado a cumprir, aquele adquirente, o contrato de 30 meses. E o locatário, assim, permanece os 30 meses. E a outra questão importante é a questão do direito de preferência. Feito o registro do contrato de locação, se o imóvel for vendido e não for respeitado ao locatário o direito de preferência dele na compra, se ele não fez o registro do contrato de locação no cartório de imóveis, ele só vai poder, conforme os entendimentos, inclusive dos tribunais e do STJ, ele só vai poder entrar com uma indenização por perdas e danos. Mas para ele poder adjudicar o imóvel para ele e depositar o valor que foi vendido o imóvel, tomar o imóvel para si, o locatário, tem que haver o registro do contrato de locação no cartório de imóveis. Então, veja a importância desse registro do contrato de locação quando a gente trata aí da relação entre locador e locatário. Tá certo. Doutor Márcio, eu quero deixar mais aberto, né, para a sua reflexão a respeito aí do que o doutor Luiz Felipe Arcângelo considerou, né? Mas se você também puder, por favor, chegar aqui nessa indagação, foi uma pergunta que nos chegou, doutor Márcio, é o seguinte: qual procedimento deve ser adotado por um administrador em caso, né, dele ter aceito ser o novo responsável por um determinado condomínio, né? Ele aceita aquele desafio, mas depois existe uma série de implicações, né, dívidas, sim, profissional. Quais são as cautelas que ele deve ter antes dele pegar lá e assinar o contrato? Não, a gente vai aceitar a administração. Doutor Márcio Espíndola, por favor. O Marco, eu só não entendi a questão, esse administrador seria o síndico ou a administradora? Não, o síndico, sim, o síndico profissional, mas tem a administradora, né, doutor Márcio? Normalmente tem um síndico, né, às vezes, onde não é o síndico profissional, é um síndico, e tem a administradora que às vezes trabalha junto, né? Então, às vezes eles querem profissionalizar mais lá a administração, então eles efetuam lá o convite, né? Para que aquela administradora venha colocar ordem justamente pela desordem que está sendo vivida. É bastante complicado essa questão de gestão, porque
Infelizmente, às vezes, o condomínio está indo muito bem com uma gestão profissional, que a gente chama de profissional, mas síndicos que realmente são, que fizeram cursos, que foram capacitados para aquilo, porque condomínio você tem pelo menos 148 obrigações dentro do condomínio, mais 150 obrigações fiscais, tributárias, trabalhistas, enfim, todas elas, de manutenção principalmente, e nem sempre o síndico está bem preparado. A questão é que nós estamos vivenciando aí uma crise e, ao mesmo tempo, uma ponte entre o amadorismo e o profissionalismo. Só que nós temos aí muitos aventureiros nesse mercado, como tem em todas as profissões, mas muitos aventureiros síndicos que começam a ver possibilidade de receber ou de ganhar dinheiro com isso, tendo mais condomínios, só que ele acaba colocando o condomínio numa situação ruim. Às vezes ele tem um preço, não um valor, ele tem um preço muito abaixo do que o concorrente, e muitas vezes o condomínio se deixa levar por isso, acaba contratando, trocando o administrador, o gestor, por preço, e acaba perdendo um trabalho muito bom que foi feito anteriormente. Ou o contrário também é verdadeiro. Às vezes o trabalho não foi bom e você coloca ali um síndico profissional, também uma administradora que esteja dentro das especificações de uma administradora de condomínio, que precisa ter também um conhecimento muito amplo e também os softwares para poder oferecer serviços de qualidade. Então, dentro disso, é muito importante que todos atuem na mesma linha, mas buscando a profissionalização. Hoje, o condomínio, se não encararmos ele como se fosse uma empresa, apesar de CNPJ, a gente sabe das questões que envolvem aí o condomínio, mas é preciso tratar gestão do condomínio, como se fosse uma empresa mesmo, e aí buscar resolver as questões. O grande empecilho, Marco, nisso tudo, obstáculo, são os próprios moradores, que, infelizmente, na hora, eles olham praticamente o bolso somente e não querem gastar 5, 10 reais a taxa de condomínio, o que melhoraria muito mais a administração daquele local e, provavelmente, diminuiria ainda a taxa de condomínio com uma administração mais acertada. Certeza, é isso mesmo. Wendel Salomão, meu caríssimo, eu gostaria que você fizesse aí uma breve pontuação, né? Se o usufruto pode ser constituído por escritura pública, como que é isso? Já te agradecendo, já com a sua consideração final, querido, que nós estamos já estourados nosso tempo aqui por 5 minutos, já estamos fazendo o sinal lá. Wendel Salomão, por favor. Vou falar rapidinho, apesar de gostar de falar, vou tentar correr aqui. Nós vamos ter outras oportunidades. Bom, primeiramente, obrigado pela participação e pelo horário memorável que todo mundo conseguiu dispor para participar e com informações tão relevantes. Rapidamente, sobre o usufruto, nós temos na legislação 2 formas, e eu brinco que na vida real são 3 formas dessa aquisição de usufruto. A primeira seria por uma compra e venda bipartida, onde o usufrutuário ele compra o usufruto e no proprietário compra no propriedade, dentro de uma venda e compra, uma circunstância. A outra é uma doação, onde há reserva de usufruto, que essa é a mais tradicional, e por si só, uma escritura de instituição deste usufruto. Então, basicamente, aí nós temos 3 que a legislação autoriza, e puxando o gancho aí para a questão condominial e imobiliária, lembrando que o usufrutuário é ele que vai ser o responsável por receber os aluguéis, é ele que vai ser o responsável por locar esse imóvel e receber os frutos, e isso no imobiliário. Na questão do condomínio, já é uma disputa dos dois, do usufrutuário com o nu proprietário, muito embora uma série de discussões ainda fala sobre o nu proprietário responder, muito embora, se o usufrutuário estiver usando o imóvel, ele responderá diretamente. Então, há uma discussão aí complicada e vai depender de análise a caso. Bom, eu acho que isso merece um horário muito maior, mas rapidamente, exatamente isso, esses 3 institutos aí, e eu agradeço a participação, um abraço para todos, e nos vê em breve. Certeza. Doutor Luiz Felipe Arcângelo, muito obrigado. Quero a sua consideração final, né? Nosso colega aqui de ADV especial, de direito imobiliário, obrigado da participação. Por favor, sua consideração final. Eu só posso, como os colegas mesmo disseram, os amigos mesmo disseram aqui, o tempo é tão curto, né? A gente quer falar
Deixasse, a gente falaria a noite inteira aqui sobre temas que a gente gosta tanto de falar aqui nas nossas aulas, nas nossas palestras. Então, eu só quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, doutor Márcio, um grande irmão, doutor Wendel, um grande irmão, doutor Marco, um grande irmão também. É uma alegria e uma honra poder participar com vocês, e teremos que fazer outras, porque não deu para falar, doutor Marco, queremos falar mais aqui, então já marca outra aí. É isso mesmo, nós vamos providenciar. Doutor Márcio Espímpolo, como eu sempre digo, né? Falou direito condominial, falou Márcio Espímpolo. Muito obrigado, viu, de aceitar o nosso convite, de participar conosco aqui da nossa live. Marco, eu que agradeço pelo convite, mais uma vez, pela presença de todos aqui, doutor Luiz Felipe, Wendel, e quero deixar meus protestos, já que eu fiquei com crédito de uns 10 minutos aí nessa live de hoje, aí, que eu vou descontar na próxima, hein? Nós vamos com certeza. E o Wendel comer o meu tempo aí. Obrigado, viu? Um grande abraço. Eu não vou mais falar, que eu sei que o seu tempo está esgotado aí, mas um grande abraço a todos também que nos assistiram, que tiraram essa meia horinha aí para ouvir um pouquinho sobre direito condominial, imobiliário e notarial. Doutor Márcio, nós vamos providenciar aqui a aquisição de um cronômetro, pode deixar. Meus amigos, eu agradeço a todos, em especial também um abraço ao Tiago Oliveira, que nos acompanhou nessa significativa live. Para você que quer revê-la, ela vai estar disponibilizada em nossa página, né, no canal do YouTube, que é youtube.com/advjusnet, e também no próprio Facebook. No próximo domingo, no ADVJus TV, com certeza você vai poder curtir as respostas de direito condominial com o Dr. Márcio Espímpolo, de direito imobiliário com o Dr. Luiz Felipe Arcângelo e a respeito de direito notarial e registral com o Dr. Wendel Salomão. Agradeço mais uma vez a todos meus colegas aqui de ADV Especial. Um forte abraço a todos vocês. Até o próximo.